Para lidar com uma potencial bazuca chinesa, referente ao pacote de medidas econômicas que foi anunciado no final de setembro, é crucial entender o impacto dessas ações e como elas afetam o resto do mundo. E essas medidas são uma resposta aos desafios econômicos que o país vem enfrentando, como a crise no setor imobiliário, alta dívida e a baixa confiança do consumidor. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Não perde tempo, vem para o Trend Squad. Mas os investidores não estão confiantes de que a China vai atingir os seus objetivos, ou seja, sua meta de crescimento para o ano inteiro sem novos apoios fiscais mais fortes. Então, ela coloca de lado novos apoios estatais robustos para revitalizar a economia, pelo menos por agora. Confira hoje como essa nova política econômica impacta as empresas ligadas às commodities. Ibovespa perdendo 0,88, está repetindo o mesmo padrão de ontem. E eu já havia projetado aqui a bandeirinha de baixa, né, que o Ibovespa formou na semana passada. Então já atingiu aqui os 100% e está na zona de decisão, que é os 130.500 pontos. Como vai deixando aqui muita sombra, vai entrando uma pressão de compra, é provável o Ibovespa buscar mais uma recuperação, assim como fez ontem, aproximado dos 131. E confirmando esse nível, o Ibovespa vai buscar a abertura de agosto. Vai refazer toda essa perna aqui, vem buscar o 128. Aqui está o problema para o Bovespa, né, os 122.500 pontos. Então, hoje a maior pressão é de Vale e Petrobras, né, seguindo o declínio do minério de ferro e também do petróleo. Mas no setor, o destaque é com a Uzi Minas. Os investidores continuam atentos à China, os mercados continuam atentos à China, porque o governo divulgou que o Ministério das Finanças vai detalhar no sábado apenas planos de estímulo fiscal para impulsionar a economia, após o anúncio na véspera decepcionado. Há uma expectativa sobre quais medidas fiscais o governo chinês vai adotar e qual o tamanho delas. No entanto, mais importante do que isso é, é com que rapidez elas vão ser implementadas, porque aí sim é que o rally realmente vai ganhar força. Por enquanto, né, falar, hablar, todo mundo habla, até papagaio fala, né? Então foi por isso que o mercado ontem, né, minério, petróleo também desabou, com a frustração de, por enquanto, não haver mais medidas robustas para realmente impulsionar essa economia. Mas não adianta falar. A implementação tem que também ser mais rápida, para que realmente a gente possa ver ali um resultado dessas medidas. Então, o Ibovespa vai buscar ainda os 128 mil pontos. Agora, milagrosamente para o Brasil, o IPCA ficou abaixo do esperado, né, de setembro, com alta de 0,44, né, ficou ligeiramente abaixo do consenso, que era 0,46. Mas, né, como é que a gente tem uma inflação ainda baixa se a energia elétrica está cara? Essa situação no Brasil com a energia. Os itens mais voláteis eles excluem, né? Que é energia e alimentos. Enfim, a manipulação é constante. Dólar. Não, se agosto deu deflação, não duvido mais de nada, menina. Ah, o dólar ainda está brigando no 5,50, né? Dólar fechando o gap. É, havia aqui a possibilidade de um ombro cabeça a ombro se confirmasse também esse 5,50. Mas é bem provável o dólar refazer essa perna, né? Tem gap aqui também, aqui para cima para fechar. O dólar ainda pode bater os 5,70. E é a principal resistência aqui do dólar para ampliar movimento e renovar máxima. Então, um cenário ainda de grandes incertezas para ativos de maior risco. E agora os mercados, os investidores aguardando notícias da China, e a situação também no Oriente Médio. Está refazendo o movimento. Dólar vem buscar os 5,70 ainda.
Agora, se confirmar o 5,50, vai voltar a atuar aqui no 5,15. Esse é o movimento aqui para o dólar. Por enquanto, vai acumulando. É uma zona, é uma região de extrema importância para o dólar, não só para ampliar movimento, mas se reverter também, vai entrar maior pressão de venda aqui. E o mês. Agora, se o dólar voltar a perder os 5, aí volta aqui para baixo, faixa de 4,50. Uma bandeirinha de alta que está formando aqui o dólar, mas só no 5,50, se realmente confirmar, é que vai alcançar os 6. Então, aqui no mapa, a maioria dos setores no vermelho, com bancos, consumos, frigoríficos no vermelho, também Natura, Arezo. Aqui no materiais básicos, né, Uzi Minas que é destaque, por enquanto subindo 4. Varejo também todo no vermelho, assim como indústria, São Martinho e Braskem, Ambipar, e a maioria dos setores aqui. Redditor também perde 1,93. Também utilidade pública, né? Petróleo também cai, apesar de que vai se recuperando por enquanto o WTI. Perspectiva de inflação de longo prazo não para de subir. A inflação real, se passar, ainda não passou. Se passar da média, já começa a acionar aqui o alerta, né? E a de curto e médio prazo, ainda está aqui meio barro, meio tijolo, né? Deu uma esfriada, mas essa aqui tá querendo ganhar tração, né? Esperar passar aqui a média. Passar a média vai dar uma disparada boa. Se as três estiverem na mesma direção, piorou. Mas essa aqui é das mais importantes, das três é a mais importante. E ela não para de subir há muito tempo, tá? Então, desempenho dos setores no Brasil, PDR, tem aqui a melhor performance, né, de já há bastante tempo. Indústria, índice de dividendos, utilidade pública, índice financeiro, né, segue ainda um movimento positivo e acima ainda do Ibovespa. Setor imobiliário, materiais básicos, fundos imobiliários, agronegócio, consumo, small caps. Agora vamos ver desde o início do ano. Desde o início do ano, o Ibovespa já perde 2,89, o agronegócio 4,77, 4,81 imobiliário, 8 perde materiais básicos, consumo 9,59 e small caps 12. A gente tem aqui índice de dividendos, utilidade pública e indústria. BDR, ó, nem se fala, desde o início do ano. E aqui as ações, as empresas ligadas às commodities, pós esse amplo pacote de estímulos aí das medidas econômicas da China, não só Vale, mas também outras mineradoras e siderúrgicas tiveram um forte desempenho, dispararam, né, junto com o minério de ferro, com esses novos estímulos. Então, aqui eu tenho Semin 3, com alta de 38, Companhia Brasileira de Alumínio, brigando aqui com o Ibovespa CSN, a Gerdau, Vale, né, Goal, Vale, Uzi Minas, tentando reverter, GGBR, ainda ligeiramente negativo aqui. Desde o início do ano, ó, aí eu já tenho Companhia Brasileira de Alumínio, maior desempenho, melhor desempenho, Goal e GGBR. Bovespa, negativo, Vale 14, Semin 3, 22, Uzi Minas 28 e CSN com 33. Começando aqui com as análises, tem o WTI. WTI teve um forte movimento ontem, forte queda, deu mais de 5% aqui nesse movimento. WTI engolfou, acabou formando aqui o pivô de alta, converte no 74. Aqui está a abertura de setembro. Então, como eu tinha média flat, já refez aqui o movimento. Aqui é a abertura de agosto e aqui do ano passado, e a abertura do ano do WTI. Então, já fez aqui o movimento. Primeira tentativa é 72. Na verdade, né, ele tem suporte em 71,58.
voltar a se aproximar da abertura do ano. Agora, o WTI, a tendência é voltar no 76, porque os compradores só vão ganhar força, o movimento de compra, a força compradora só vai ganhar, só vai ter força acima dos 80, que é a abertura do ano passado. Antes disso, esqueça. Então, aqui já tem uma estrela cadente, né? Já é um padrão baixista, no entanto, ainda tem sombra, pode voltar a atuar no 76, até maior movimento, porque como eu projetei aqui o engolfo de ontem, o 61,8 está aqui na faixa de US$ 70,49. Aqui está a abertura da semana, então é um movimento que tem o WTI para refazer, por enquanto, né? Voltar a buscar o 75. Daqui pode entrar nova pressão de venda, até refazer maior movimento aqui. Máxima da última semana, abertura da semana passada e mínimo. Mas ele provavelmente, repetindo o movimento anterior, ele vai começar a acumular aqui até tentar superar os 80. Bom, se a situação piorar para o Oriente Médio, porque até agora não houve grande retaliação de Israel, mas se houver e realmente Israel atingir a infraestrutura petrolífera do Irã, que é uma importante região exportadora, o preço do petróleo vai disparar. Então, por enquanto aqui, forte pressão de venda no 78, vai voltar a atuar em sombra até fazer aqui movimento, né, os US$ 70,50. E o mês está tentando reverter, mas só vai ganhar força aqui em cima, na faixa dos US$ 80. Agora, o petróleo só reverte esse movimento aqui para bater o 100 aqui em cima, nos 94. Esse movimento aqui do ano passado, setembro e outubro do ano passado. A mínima do ano passado é o principal suporte aqui para o petróleo, né, o WTI, que é US$ 63,66. É movimento que vai sendo testado, vai sendo testado desde 2021. Então, se perder isso aqui, 47. É que o WTI passou 3 meses apenas, né, caindo, mesmo com os tiros, porradas e bombas no Oriente Médio. Então, ele começa a ganhar força aqui, quando fizer suporte aqui em cima, na faixa de US$ 80,50. Mas só vai reverter esse movimento para bater o 100 aqui em cima nos 94 ainda. Agora, perde 1,35, já se desvalorizou mais aqui, também já chegou no número inteiro, e o movimento aqui vai até a abertura da semana. Na verdade, vai bater o 75 ainda, até reverter outra vez aqui, o WTI. Vamos começar com as análises. A Vale, né? Vale eu já havia mostrado na semana passada a probabilidade que para ela, que era bater o 61, porque tem duas zonas importantes aqui. A abertura de 2022, é aqui o número inteiro, ela só vai fechar o gap mais aqui para baixo. Esse primeiro gap aqui, que está aqui, né, do 25 de setembro, ela ainda fecha no 60, ou seja, apesar de ela ter feito uma recuperação aqui, ela abriu com mais um gap, não fechou. Então, a tendência dela é continuação. Na verdade, ela vai encontrar suporte mais abaixo dos 60. E a abertura de agosto. A abertura de setembro está mais abaixo aqui, ó. Então, é aqui, que é os 50% desse movimento todo aqui. Foi quando a China começou a anunciar essas medidas de estímulo. E não só as ações locais dispararam, né, mas também como houve um impacto aí para o Brasil. Então, esse rally baseado em estímulos parece estar em andamento, só parece.
Mas é o que eu falei, né? O sucesso vai depender da rápida implementação, de quão rápida será a implementação dessas medidas. Então, o otimismo tem permeado hum, os mercados por enquanto e também beneficiou as commodities, claro. Então, essas medidas de suporte que eles anunciaram, tanto monetário quanto fiscal, têm alimentado essa onda de otimismo após um período de quedas significativas, né, que a gente também vê aqui para a Vale, mas a Vale vai encontrar suporte aqui embaixo ainda, no 59,67. Ó, também na média aqui ainda vai fazer movimento. Porque são gaps muito grandes, inclusive o de ontem. Ontem ela perdeu quase 4, ó. Vendo que 50% dessa barra grande aqui, de 23 de setembro, ela subiu 11,53, metade desse movimento está aqui no 60. Então, ainda vai alcançar aqui a abertura de agosto. A abertura de 2022 está aqui, olha o mês. O padrão não é de alta ainda, que apesar das sombras, apesar da indecisão, o corpo é muito grande, então isso aqui não mostra força. Agora, o problema dela é 53. O problema dela é lá no 53, aqui embaixo. Ela vai encontrar suporte aqui ainda. E para ela reverter esse movimento, né, que tem a abertura do ano aqui do ano passado, ela só reverte, ela só vai reverter esse movimento aqui quando voltar a superar o 68, esse 38,2 aqui. Mas eu já tenho duas resistências, ó, logo acima. Então, se ela perder o 53, o próximo suporte dela está aqui embaixo. É movimento de novembro de 2020, já é pandemia. Então, tá bem complicado. Então, além de corte de juros, a China também anunciou a possibilidade de refinanciar hipotecas, né, o que cortaria o custo dos empréstimos do setor imobiliário e também serve como um catalisador positivo para o segmento. A China é o maior consumidor de aço e também o maior importador de petróleo. Então, tá ruim para os dois lados. Então, são decisões do governo da China que visam aquecer o segmento imobiliário, porque desde a pandemia, né, que a crise rola. Então, esse corte nos juros também acaba fornecendo mais liquidez, né, no sistema financeiro, injeção de liquidez no sistema financeiro. Deixando bem claro também que é um governo que está comprometido, entre aspas, né, em revitalizar a economia, porque só falar não adianta. Especialmente setores críticos aí como o consumo e o setor imobiliário, né, que enfrenta grandes dificuldades. Então, a Vale ainda vai encontrar suporte aqui, o movimento vai continuar e ela vai bater aqui os 60 ainda, que é 50% aqui desse movimento. CSN. CSN também já terminou o primeiro movimento, que é 12, foi R$ 12,06, aqui está a abertura do ano passado. Então, ela aqui engolfou, mas ela ainda não confirmou esses R$ 12. Aqui, ó, vendo que ela, exaustão, já está voltando. Ela só vai ampliar esse movimento aqui, que é voltar na faixa de 12,50, 12,54, primeira tentativa, se ela superar a abertura de ontem. Foi justamente onde ela reverteu. Vamos aguardar mais um teste aqui no fecho de ontem, 12,16, para ver se ela consegue ampliar movimento. Porque, para mim, a CSN vai refazer tudo isso aqui. Ela vai voltar aos R$ 11. Isso aqui é a abertura do ano passado, abertura de setembro, e 10,74, novembro do ano passado. Quando que ela foi no, na esteira dessas notícias, ela se aproximou de 14, e aqui está a principal resistência dela. Então, ela vai buscar os 12,50. Ela só fecha esse gap aqui de ontem
na faixa de 12,89 ainda, em cima dos 12,80, já perto dos 13. Então, a abertura da semana dela está aqui, da semana passada 13,60 e a máxima, a mínima 11,92. Então, se ela superar a abertura de ontem, ela vai buscar os 12,50. É o primeiro ponto de retorno para ela aqui, ó, 12,54. E ela, o padrão aqui da segunda-feira é de indecisão, e ontem ela confirmou. E o minério de ferro, mais um dia em queda. Da Alian fechou com mais de 3%. Claro, rola ainda a frustração, né? Da, dos investidores, dos mercados, com a ausência de novas medidas de estímulo. Portanto, então aqui já é 50% desse movimento, que é a faixa de R$ 12. No final de setembro ela fechou com 19% de alta. E se ela confirmar os 14, ela vai a 16, que ela vai refazer boa parte dessa perna aqui também, porque a média está flat, aqui nos 16,50. Ó, o simetria ela pode repetir o movimento em 11,83, ou seja, ainda pode bater os 12 até reverter. Repetir essa perna aqui até tentar confirmar esses 14. Olha o mês. O padrão também, assim como em Vale, não é de alta. Apesar das sombras, a gente tem um corpo muito grande, então isso aqui é um engolfo de baixa. Para mim, a CSN vai voltar a atuar nos R$ 11 ainda. Aqui é a abertura de novembro do ano passado, a barra grande, porque ela ainda tem um vazio até a média de 200, média flat ainda aqui, 9,50. E 9,73 é a mínima do ano passado. Mesmo porque a zona de compra aqui de CSN está aqui embaixo ainda. Então, 14 é a zona de resistência, confirmando CSN nos 16. Foi em março desse ano que ela confirmou esse nível aqui. Aí eu tenho aqui em 18,55 a abertura do ano, aqui de 2022, que é R$ 18,08, e aqui do ano passado. A tendência de CSN é de baixa e ela só reverte aqui em cima, lá nos 23. Olha o trimestre. O padrão de julho, agosto e setembro é baixista, é um ring-man. Enquanto tiver sombra exposta, os testes vão continuar. Vendo como é provável ela voltar ainda aqui, ó, na mínima do ano passado? Eu acredito que ela vai refazer o movimento, só vai reverter aqui embaixo ainda. Mas vamos aguardar aí os comunicados da China, do governo chinês no sábado, e esperar aguardar o que que eles vão dizer. O mercado precisa ver sinais de recuperação sustentáveis, né? E um crescimento econômico também antes que o complexo de metais industriais possa obter ganhos de longo prazo. E, por enquanto, também esse impacto é no curto prazo. No longo prazo, né, a gente vê que ainda falta muito aqui, muito para andar aí para uma recuperação, né, realmente sustentar esse rally. Então, mais um dia minério em queda, devido a essas expectativas claramente exageradas em relação ao estímulo chinês. Inclusive, ontem a China até declarou que está amplamente confiante de que vai atingir a meta de crescimento para o ano inteiro, né? Não se pode acreditar muito no que sai dali, né? Então, a zona aqui de reversão para a CSN é ela superar a abertura de ontem aqui, para bater os 12,54. Do contrário, ela já vai mostrando exaustão, ela vai bater os 12 ainda. Aqui eu já tenho suporte também, ó, que é a abertura de setembro. Semin 3. A Semin 3 aqui na quinta-feira, né, ela só perdeu 11,94. Vamos ver aqui as zonas os níveis de abertura. Ela abriu a semana aqui em 6,37. Vou estratégia de marcar.
6,37 são pontos que o papel vai voltar a testar. Não tem liquidez, né? Não tem liquidez. Da semana passada, deixa eu ver a zona aqui de abertura, é R$ 7,15. Eu também gosto de marcar aqui. R$ 7,15. É assim que é para eu saber. Então, abriu com gap, também não fechou, já na faixa aqui de 5,90, ou seja, tem um número inteiro. Ó, olha quanto gap tem aqui para trás. Mas a Semin 3, olha, tem média flash lá em 5,60. No entanto, né, a mínima da última semana, 6,31. No entanto, ó, inclusive as médias começam a se cruzar, ela começa a acumular, ainda pode fazer, tentar mais um movimento aqui no 6, mas como a média está flat, ela vai terminar o movimento aqui em 5,60 ainda. Terminar isso aqui, vai encontrar suporte aqui embaixo. R$ 5,14 é a abertura de agosto. Do mês de setembro, tá aqui para baixo ainda. Abertura de setembro. 5,57, ou seja, é o movimento que ela tem para refazer. O movimento que ela tem para refazer. Ela está acumulando aqui, mas ó, assim como o CSN, eu acredito que ela vai renovar a mínima do dia. Então, 5,57. As médias já começam a se cruzar. E ali está a abertura de setembro, movimento que ela ainda pode refazer. Que é a abertura de agosto. Ela vinha formando aqui um alargamento também. Voltou a superar esse 5,50, foi no início do mês de setembro, e aí disparou. Olha a semana. Um dark cloud aqui na semana passada. E o papel abre com um gap, mas fecha logo. E vai penetrando no movimento anterior. Então, o 61,8 está aqui na faixa de 5,60. O movimento aqui que ela ainda tem para refazer, ó. É o espaço também até a média aqui de 20. O movimento aqui para semi 3 vai continuar ainda, até que ela consiga voltar nesse 6,50. Olha o mês. A abertura do ano dela, 7,52, que ela até se aproximou já nesse mês. Aqui a abertura de setembro, abertura aqui do mês de agosto. Aqui a abertura de 2022, que é 4,67, e aqui do ano passado em 3,44. Ela já renovou o máximo histórico, que foi no início do ano, em 7,76. Então, ela vai refazer todo esse movimento aqui, ó, abertura do mês de setembro. Agora, o problema para ela aqui, uns 4,50, só aqui embaixo ainda. Ó, você vê que as médias estão aqui meio paradas, né, aguardando o retorno nesses níveis, e aqui é que ela vai encontrar o primeiro suporte. Mas o problema aqui para CME 3 é 4,50, mesmo porque eu já tenho aqui a abertura de 2022. Em 3 meses, ó, faz mais um recuo até aqui embaixo, a média de 8. Agora, o que eu projetei aqui foi em 12 meses, né, que eu projetei o movimento de 2022. E aqui, não, é. O 61,8 está em 6,94, mas o 100% ela não bateu. Tá lá em R$ 8, acima de R$ 8. R$ 8,01. E a última projeção, 9,76. Se as coisas melhorarem, ela até pode bater máxima histórica, né?
Ela ainda vem testar aqui a faixa de 5,60, vai buscar a abertura de setembro. Goal 4, abertura de agosto em R$ 10,48. Deixa eu tirar isso aqui, porque já é antigo. Deixa eu ver os pontos aqui da semana. Ela aqui vai encontrando suporte em 10,77, mas onde que ela abriu a semana? Ela abriu a semana em 10,92. Então, ela vai voltar nesse nível ainda. Ela está acumulando aqui para fazer mais movimento, mesmo porque ela tem gap para fechar. Mas ela só vai fechar esse gap aqui em cima, acima dos R$ 11. E por enquanto, na semana, ela já foi a 10,96. Então, ela vai até a abertura, nível de abertura dela, que está aqui nos 10,90. Vai refazer esse movimento outra vez. Inclusive, está fechando o gap de ontem. Ela tem suporte aqui em 10,77, 10,61 mínima. Ó, Goal formou aqui fundo duplo em 9,80. Já refez aqui todo o movimento. Olha a semana. Probabilidade de trabalhar a sombra, né? Por isso voltar a atuar em 11 também para fechar o gap aqui da semana passada. E no mês. Bom, aqui está a abertura do ano passado, é a faixa de R$ 10,84. A abertura do ano dela em 10,56 foi o que eu apaguei, né? Por isso, também vai encontrando suporte. Deixa eu botar outra vez. 10,56. E ela, confirmando aqui esses R$ 11, né, eu tenho essa barra grande aqui de agosto. Então, ela começa a se aproximar aqui desse número inteiro. No entanto, o que a gente tem aqui é média de 200 flat, né, na faixa de 8,70, que é a abertura aqui de 2022. Agora, ela só volta aqui nesse nível se confirmar esses R$ 10. Estão vendo aqui nos 10 a pressão de compra em junho, depois em agosto. Basta ela confirmar os 11. Se reverter, ela volta a atuar nas sombras, ela volta nesses R$ 10. E se confirmar, suporte em 8,70 aqui para Goal 4. Olha em 3 meses. Há um cabo de guerra aqui, entre a faixa dos 12 e os R$ 9. Então, é aqui que ela reverte, né? Aquela faixa de 8,70, que é a abertura de 2022, ela vai encontrar suporte aqui para baixo, em 6,88, que a máxima histórica dela é de 2008, crise subprime, abril, mais junho. Máxima histórica dela é de junho de 2008. E aí ela começou a trabalhar aqui num triângulo simétrico. E ela confirmou, né, foi fazendo suporte nesse 6,88. E ela confirmou esse nível em abril de 2015. Então, se ela confirmar aqui essa faixa de 8,70, ela vai encontrar suporte aqui embaixo, já no 7. Por enquanto, há muita briga aqui, uma grande pressão de venda, mas também de compra, né? E a zona de reversão dela é 10. Então, agora ela voltar para a abertura da semana. Volta em 10,93 outra vez e podendo também fechar o gap, né? Ela vai fechar o gap já aqui em cima, em R$ 11,10. GGBR, né? GGBR voltando na abertura do ano, que é 19,30, a abertura do ano dela. Aqui do ano passado, R$ 21,23, de 2022, 17,46. Então, o suporte dela, por enquanto, está aqui, nesses 17,50.
Só que ela ainda tem gap do final de 2022 para fechar. Então, ela confirmando esse nível, ela vai bater os 16. Esse é o movimento aqui para a GGBR. Por enquanto, ela está trabalhando sombra aqui dessa estrela cadente de maio, que ela ainda não confirmou. Ela bateu os 17 e entrou a pressão de compra. Tá vendo? Pimbar aqui, outro pimbar aqui em agosto, pimbar em junho, em agosto. Agora, se ela confirmar, né, que é aqui a faixa do 19,50, ela pode bater os 21, já na abertura do ano passado, para refazer aqui esse movimento. Agora aqui, já marquei os níveis. GGBR tem a abertura da semana, R$ 19,28. Vendo aqui que ela engolfou, ela abriu com gap, um piercing line, fechou. 61,8, 19,36, ou seja, ela fecha o gap, né, da terça-feira, fecha o gap de ontem. Essa é a probabilidade. Agora que já é uma resistência, que é a abertura da semana. Se ela superar, a gente tem aqui a divergência escondida e ela vai ao 61,8. Já vem buscar os 19,40. Por enquanto é a máxima da semana dela. 18, ó, mas ela tem movimento em 18,79 se reverter. Ela tem espaço aqui até a média de 200. Máxima e a mínima. Precisa confirmar que é esse 19,50. Aqui está a abertura de setembro e aqui de 2022, que é o principal suporte, né? Também tem gap aqui, não tão exagerados como o de Vale, né, para fechar, mas tem. Ó. Já começam os candles aqui a apresentar longas sombras, ou seja, grande indecisão. Um long leg doji no final de setembro. Agora, nas primeiras semanas de outubro, mais uma indecisão. Já ela precisa sair desse 19,50. Se reverter, já tem movimento até os 18,79. Volta a atuar ainda nesse número inteiro outra vez. Que, apesar desse movimento aqui no final de setembro, né, quando a China começou a anunciar as medidas, também não é padrão de alta, não. Então, isso aqui me dá um limite de movimento. Vai depender muito aqui desses 17,50, da abertura de 2022. E aí, confirmando, ela vai 16 para fechar o gap. Agora, o problema aqui para GGBR está nos 14,50, está aqui embaixo ainda. Olha o trimestre. Muita sombra, muito padrão baixista ainda, muita indecisão. Ó, quando ela chega aqui nos 19,50, já entra nova pressão de venda. Tem muito vendedor defendendo aqui o nível. E enquanto tiver sombra exposta, os testes vão continuar. E grande possibilidade da GGBR fechar esse gap. Os Minas, se destaca hoje, o setor. Os Minas tem aqui a abertura da semana em 6,25, 6,33, a abertura da semana passada, a máxima está aqui, e a mínima em R$ 6,02. Mas como o movimento, a barra é bem grande, né, e eu já tenho um gap, a probabilidade, ó, já tem resistência, ela voltar nesses 6,13, também que está o suporte aqui. Ela reverter para testar esse 6,13, vem de encontro às médias. Daqui ela ganha novo suporte para voltar nesses níveis aqui. O que a gente vê no diário, né, é a possibilidade de um ombro, cabeça ombro invertida, neckline é justamente os 6,50. A abertura de setembro é R$ 6,19. E também tem vários gaps aqui que não foram fechados. Então, se ela confirmar, probabilidade é ela alcançar o 7. Ela também já havia formado um ombro, cabeça ombro aqui, mas não foi muito longe. Ela foi a 6,70. Semana, firmando 6,50, ela vai buscar o 7. Mas como a barra aqui de 22 de julho, da semana de 22 de julho é muito grande, ela só vai reverter esse movimento aqui no 7,50 ainda. Tá para cima desse número inteiro. E o mês, ó.
padrões de continuação ainda aqui para Uzi Minas, né? Porque 6,59 é a abertura do ano passado. Já tenho resistência aqui também. As médias começam a se cruzar. Apesar da pressão de compra, né, como ela já havia feito aqui em outubro do ano passado, né, a mínima do ano passado é 5,65, ela renovou a mínima do ano, 5,42, que é o movimento de setembro, e a possibilidade no máximo dela bater 7. Agora ela só reverte aqui, ó, no 7,50. 8,99 é a abertura do ano dela, esse movimento aqui. A gente tem média flat, mas ela só ganha força em 7,50 ainda. E aqui de 2022, que é R$ 13,35. Então, eu projetei aqui, eu deixei a projeção no mês de julho. E o 61,8 está aqui embaixo, em R$ 4,19 ainda. Ou seja, se ela, se ela rejeitar esse 7, apesar da recuperação, ela vai refazer toda essa perna aqui, que é momento de pandemia. Ela vai a 4,19 ainda, aos Minas. A mínima da pandemia é R$ 3,04. E a mínima histórica dela deve ser centavos, 16 centavos. Então, essa é a possibilidade. Há uma pressão de compra já no movimento do ano passado, mas no máximo ela bate, né, os R$ 7, se lá chegar. Agora aqui, ela vem buscar os R$ 6,13. Porque ela também anteriormente formou aqui um pequeno cabeção, mas não foi muito longe. Por quê? É a abertura do ano passado ali. Essa é a possibilidade aqui para Uzi Minas, né? Se ela só ganhar força aqui em 7,50 ainda. Companhia Brasileira de Alumínio. Deixa eu tirar isso aqui, porque é uma zona no gráfico maior. Companhia Brasileira de Alumínio abriu a semana em 6,25. Na semana passada, vamos ver aqui, a abertura em 5,59. Pelo visto já testou, já testou hoje. A mínima em 5,39 ainda e a máxima nos R$ 6,22. Então, ó, ainda tem suporte aqui para baixo, né? É o espaço que a gente tem aqui até a média de 20, né, até a faixa dos 5,40. Tem movimento até 5,41. Então, essa acumulação já com movimento de abertura, fazer com que ela termine aqui em movimento, inclusive para fechar gap. Gap de 2 de outubro, movimento da semana passada. Vai encontrar suporte e vai reverter aqui embaixo ainda. Ela tem um gap aqui do final de setembro, né, do dia 24. Ela não fechou, ela subiu 14,71. Acabou formando fundo duplo, com vértice aqui na faixa de 5,60. É o que ela está confirmando. Está voltando a testar e a probabilidade ainda bateu os 5,40. Ela nem chegou na abertura dessa barra grande aqui, que é o 23 de julho. Não, com antes dos 6,40. Ó, tendência é ela refazer movimento. Ainda voltar nos R$ 5, que é uma primeira tentativa ainda, né? Aqui para a Companhia Brasileira de Alumínio. Ela também já havia formado aqui um fundo duplo e o vértice aqui no 5,16. Tendência é ela voltar indo nesses R$ 5 mais uma vez. Olha o mês. A formação que a gente tem aqui, ó, é baixista. Maio, junho e julho. Tá vendo aqui?
E essa faixa de R$ 5,06 é a abertura do ano dela. Então, por isso que ela vai se segurando aqui. Se ela confirmar, vai refazer movimento, o que eu acredito, porque é uma primeira tentativa. Então, ela refaz aqui o movimento, Companhia Brasileira de Alumínio, até tentar refazer toda essa perna, né, e buscar aqui os R$ 9. A abertura do ano passado, a abertura do ano passado está aqui em 10,64. E de 2022, R$ 12,44. Então, foi aqui em março do ano passado, é que ela confirmou esses 9,50, tá vendo? Foi esse candle aqui que deu origem a essa perna. A probabilidade é ela voltar, porque eu tenho aqui o 38,2, que é os R$ 6. Ela refaz o movimento até reverter e tentar refazer essa perna. A máxima histórica de Companhia Brasileira de Alumínio é 22,67, e é movimento de março de 2022. Olha o trimestre. Bem provável ela refazer aqui esse movimento, né? Voltar aqui na faixa dos R$ 4 outra vez até reverter. Que é a mínima histórica dela, a faixa de 3,54, movimento do ano passado. Quem sabe, né? Ainda pode renovar a mínima, lá nos 2,50, é o limite aqui desse filme, a zona de compra aqui de Companhia Brasileira de Alumínio. A tendência é que ela fechar gap e vir buscar ainda uns 5,41. Tem média flash aqui de 5,18, é um movimento que ela ainda tem para refazer aqui.